Olá, muito boa tarde. É o programa Eclésia que agora se inicia no momento em que 2014 está prestes a terminar. Por isso, queremos hoje olhar os acontecimentos que marcaram o ano que se encerra. Connosco Pedro Gil, com quem iremos conversar dentro de minutos. Para já, fique com a síntese dos principais acontecimentos que na Igreja Católica marcaram este ano no plano nacional. O ano começava com a Diocese de Setúbal a assinalar os 25 anos de ordenação episcopal de Dom Gilberto Reis. O bispo de Setúbal quer a Igreja nas periferias e um pacto político para atender a quem mais sofre. Aos 73 anos de vida e após completar 15 à frente da Diocese de Setúbal, Dom Gilberto Canevarro Reis olha com desassombro para o que ainda não conseguiu fazer em território sadino e lamenta uma pastoral de manutenção. Dom Gilberto recusa ver a Diocese com régua e esquadro, enaltecendo a diversidade e a entrega de tantos diocesanos na formação e na ajuda social e também da liturgia. Em fevereiro cumpriam-se 7 anos após o referendo sobre o aborto e a Federação Portuguesa pela Vida promovia um colóquio na Assembleia da República. Ficou o lamento que o referendo de 2007 tenha dado lugar a uma política de promoção e incentivo à interrupção voluntária da gravidez. A Federação Portuguesa pela Vida sustenta a necessidade de rever a legislação ligada à interrupção voluntária da gravidez, que, segundo a organização, mais do que despenalizar o aborto, veio liberalizá-lo e banalizar a sua prática. Março ficaria marcado pela morte do patriarca emérito de Lisboa. Dom José Policarpo faleceu aos 78 anos, vítima de aneurisma na aorta. Dom José Policarpo tinha apresentado a sua renúncia ao cargo em 2011 por limite de idade, sendo substituído no governo da Diocese de Lisboa por Dom Manuel Clemente. Em abril, a Diocese do Porto recebia o seu novo bispo, Dom António Francisco dos Santos, entrava na sua nova diocese, elogiando a alma da população e pedindo um esforço conjunto em favor dos frágeis, dos pobres e dos que sofrem, que envolva a Igreja e a sociedade. Na Catedral da cidade, Dom António Francisco dos Santos sublinhou a grandeza da alma portuense, da sua dimensão solidária e exemplar até para o todo nacional. A encerrar o mês, arrancava em Fátima a Assembleia Plenária do Episcopado, que iria dotar as diversas comissões episcopais com novos responsáveis. Os bispos debateram questões ligadas aos estatutos da Associação Portuguesa de Capelães e Assistentes Espirituais e Religiosos Hospitalares e Associação Mateus 25. A par das eleições para os órgãos da Conferência Episcopal, os bispos aprovaram também notas pastorais sobre Dom Bartolomeu dos Mártires, modelo para a renovação da Igreja, um documento intitulado Votar por uma Europa Melhor, e pronunciaram-se sobre o centenário da fundação da família paulista. Em maio, o jornalista Francisco Sarsfield Cabral era distinguido com o prémio Árvore da Vida, Padre Manuel Antunes, atribuído pela Igreja Católica como reconhecimento de um jornalismo orientado por um ideal regulador. Ainda no mês de maio, a Universidade Católica Portuguesa assinalava o Dia Mundial das Comunicações Sociais, homenageando o cônego António Rego nos 50 anos de sacerdócio e valorizando o seu pensamento sobre os média. Por sua vez, o cônego António Rego, antigo diretor do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, afirmou que recordar os 50 anos de ordenação sacerdotal por ocasião do Dia Mundial das Comunicações Sociais era uma coincidência excelente, porque evocava o Concílio Vaticano II, a sensibilidade pessoal e o olhar sobre o mundo e todos os empenhamentos pastorais que passaram pela comunicação. No final de maio falecia Dom Eurico Dias Nogueira. Era a última memória viva dos bispos portugueses que participou no Concílio Vaticano II. Olhando para a sua biografia, Dom Jorge Ortiga disse na homilia da missa de Ezequias que Dom Eurico Dias Nogueira serviu o seu país e a Igreja em 2 grandes momentos de mudança da sociedade. Os primeiros tempos do pós-25 de Abril e do pós-concílio, que se apresentaram sem dúvida como um tempo difícil, um tempo de indefinição
e um tempo de procura de uma identidade própria após a queda dos paradigmas socio-religiosos antecedentes. Nascido em Dornelas do Zezer, diocese de Coimbra, na qual foi ordenado padre e bispo, após ter sido nomeado para a diocese moçambicana de Vila Cabral em 1964, o que lhe permitiu participar no Concílio Vaticano II. Mais tarde, Dom Eurico seria transferido para a diocese de Sá da Bandeira, em Angola, voltando a Portugal em 1977, sendo nomeado arcebispo primaz de Braga, cargo que ocupou até 1999. Em junho era ordenado Dom José Traquina, o novo bispo auxiliar do Patriarcado de Lisboa, afirmou querer ser para as comunidades da região pai, irmão e amigo à imagem do Bom Pastor. O prelado, de 60 anos, apontou na missa da sua ordenação para os tempos desafiantes de uma igreja em missão. Alegrai-vos sempre no Senhor, uma expressão retirada da Carta de São Paulo aos Filipenses, foi o lema escolhido para a sua nova missão na Igreja. No final de junho, a Igreja acolhia como bispo Dom Francisco Senra Coelho. Na sua ordenação episcopal na Catedral de Évora, o novo bispo, nomeado para auxiliar de Braga, reforçou a sua intenção de acompanhar de perto as populações mais carenciadas da Arquidiocese minhota. Este ano, Coimbra acolheu as festas da Rainha Santa Isabel, no seu maior esplendor, festas que têm uma projeção que vai muito além dos limites da cidade, atraindo visitantes de vários pontos do país e do estrangeiro. A monumentalidade das procissões sublinham o momento de fé e devoção à Rainha Santa Padroeira da cidade. Este ano, uma das novidades foi a apresentação de um livro de banda desenhada para dar a conhecer a história de Santa Isabel aos mais novos. Em setembro, o presidente da delegação da Santa Sé na Comissão Paritária da Concordata, Dom António Montes Moreira, foi condecorado pelo Presidente da República com o grau de Grande Oficial da Ordem do Infante Dom Henrique. A cerimónia, promovida por Aníbal Cavaco Silva, teve lugar no Palácio das Necessidades, com a presença do Ministro dos Negócios Estrangeiros. O bispo emérito de Bragança Miranda classificou a distinção como uma forma de reconhecimento pelo trabalho efetuado no âmbito das relações entre a Igreja Católica e o Estado português nos últimos 10 anos. Setembro era também o mês em que Dom António Moiteiro assumia o governo espiritual da Diocese de Aveiro. Na sua entrada solene na sé daquela cidade, Dom António referiu que a atual conjuntura social e cultural coloca vários desafios à fé cristã. As mudanças profundas da sociedade são notórias e, por isso, referiu Dom António Moiteiro, a Igreja não pode cruzar os braços e não se pode fechar em si mesma. Este ano, as Jornadas de Comunicação Social convidaram o diretor do Centro Televisivo do Vaticano, Monsenhor Dário Viganò, que falou do potencial de comunicação do Papa Francisco e como o Centro Televisivo Vaticano tem o desafio suplementar de ter no centro o Papa, alguém que não está interessado de todo nas lógicas mediáticas. Este responsável reconhece o desafio de captar, com a linguagem televisiva, um aspecto central no pontificado do Papa Francisco, que é a lógica do encontro. No centenário da Primeira Guerra Mundial, o Ordinariato Castrense lembrou a memória de todos os que tombaram no conflito e o papel primordial desenvolvido pelos capelães militares que, na época, avançaram de forma voluntária para o campo de batalha. Dom Manuel Linda sublinhou a relação próxima entre a Igreja e a instituição militar, onde muitos homens e mulheres iniciam e aprofundam o seu itinerário cristão. Em novembro, a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre apresentava o relatório 2014 sobre a liberdade religiosa no mundo. Os dados revelam que os cristãos são o grupo mais atingido pelas violações a este direito, em particular no Médio e Extremo Oriente. O documento realça o impacto negativo da criação, o reforço de Estados uniconfessionais, como é visível no caso do autoproclamado Estado Islâmico. O relatório reforça investigações anteriores que estabeleciam que os cristãos são, de longe, o grupo religioso mais perseguido.
Em novembro, o Santuário de Santo Cristo do Outeiro, na Diocese de Bragança-Miranda, era distinguido e elevado à Basílica Menor. Na celebração solene da promulgação, Dom José Cordeiro salientava que a atribuição do título é uma honra atribuída pelo Papa Francisco e manifesta um vínculo especial com a Igreja. Que as searas cristãs do Alentejo levem o verde da esperança ao coração ressequido de tanta gente. Era com estas palavras que Dom João Marcos se apresentava na Diocese de Beja. O novo bispo coadjutor, que vai trabalhar com Dom António Vitalino, salientou que o Alentejo precisa de esperança e precisa de cristãos que vivam seriamente a fé e a caridade para poderem dar testemunho credível da esperança cristã. Os consagrados têm de emprestar à Igreja Católica a sua paixão por evangelizar. Foi nestes termos que Dom Manuel Quintas, delegado dos bispos para o diálogo com os institutos religiosos e seculares, abriu o ano da vida consagrada na Diocese do Algarve. Por sugestão do Papa Francisco, os próximos meses irão ser vividos pelos consagrados como uma ocasião para valorizarem a sua vocação no serviço e no diálogo com o mundo. Os acontecimentos do ano a nível nacional, ponto de partida para a nossa conversa com Pedro Gil, do Gabinete de Imprensa do Opus Dei. Muito boa tarde, Pedro Gil, muito obrigado por estar aqui na companhia do programa Eclésia. Estamos perto do final, está prestes a chegar ao fim este ano de 2014, no plano nacional, a nível da Igreja Católica. Como vimos, diversos acontecimentos o marcaram, de entre eles o desaparecimento de uma figura central na Igreja em Portugal, Dom José Policarpo, um homem que soube como ninguém fazer esta ponte entre a Igreja e o mundo da cultura. É verdade. Nós temos diante de nós uma figura que não vai desaparecer da nossa memória, que teve sempre essa grande sensibilidade. Isto é, a fé ou é comunicável ao mundo de hoje ou então para pouco serve. Ele teve um serviço que teve que enfrentar grandes dificuldades, como nós sabemos, porque apanhou todo um processo de secularização da sociedade e ele foi uma voz sempre muito firme, muito esclarecida. Aqueles que conhecem os textos dele também sabem a sua profundidade intelectual, mas quem teve a oportunidade de ouvir os seus improvisos, eu te diria que era a parte em que ele era mais surpreendente, porque manifestava uma grande sensibilidade ao espírito, foi sempre assim uma grande linha orientadora e acabou por ser sempre uma grande voz de referência também para os católicos em Portugal. E agora, como os crentes acreditam que quem parte não parte definitivamente, nós contamos sempre com a ajuda dele também agora e isso é um motivo também de alegria para nós, claro. A sua sensibilidade perante os sinais dos tempos que constituíram objeto de estudo da sua tese, ainda hoje é um desafio permanente para a Igreja o saber ler o mundo, não é? Aliás, foi essa uma preocupação do Concílio Vaticano II, saber ler os sinais do mundo e saber apresentar as respostas para este mundo, entender, não é, a mensagem cristã. É tentar fazer uma ponte que é sempre problemática ou difícil entre aquilo que é a realidade e aquilo que é Jesus Cristo, Deus presente nela. Portanto, quando a Igreja tenta fazer um discernimento sobre a vida, tem que olhar para a vida tal como ela é. Isso é um dos elementos que está a acontecer com o Sínodo agora. E, ao mesmo tempo, não deixar de ter uma escuta muito sensível àquilo que Deus disse, porque os cristãos não acreditamos apenas que Deus existe, acreditamos que Deus interveio, é próximo, fez-se homem e está vivo ainda. E, portanto, cada um de nós tem que manter o seu aparelho de escuta ligado e sensível para ouvir tudo aquilo que Deus tem a dizer. O desaparecimento de Dom José Policarpo também, como é lógico, leva à renovação de quem está à frente das dioceses, e este ano também ficou marcado pela nomeação de novos bispos, Dom José Traquina, Dom João Marcos, Dom Francisco Serra Coelho, enfim, houve bispos que mudaram de diocese. Isto acaba por
por ser um processo muito natural na Igreja, foi sempre assim, mas são sempre novas formas de governo, novas sensibilidades que se apresentam àquelas porções de povo de Deus, não é, que vivem estas igrejas locais, e são pessoas também, é sempre sangue novo, sempre novas formas que procuram apresentar novas soluções pastorais. Este Papa espera dos bispos uma missão clara, que é ser pessoas que estão muito próximas do seu povo e que estão atentos a ouvir todos os problemas das pessoas e ir ter com elas. E eu penso que os novos bispos estão sensíveis a isso e julgo que este é aquilo que a Igreja precisa neste momento. Este processo tem duas linhas. Uma delas é aquilo que o bispo pode fazer pelas pessoas, mas também nós também temos que ter noção de que importa saber o que é que nós podemos fazer a ir em direção aos bispos. Muitas vezes é mais fácil, enfim, pensar que todo o trabalho compete aos bispos e à sua comunicação, e eu penso que a comunicação é um aspecto muito importante da ação das dioceses. No entanto, também é uma responsabilidade das pessoas ter a preocupação de se informar e estar atentos àquilo que é a orientação do bispo em cada lugar. E eu chamaria a atenção também para outra coisa, que é a Igreja também é uma organização, é um facto, e, portanto, poderíamos ver as dioceses como certos departamentos com um líder, um responsável. Só que não é um responsável apenas como o responsável de uma instituição qualquer humana. Nós temos a noção de que um bispo é hoje como foram os apóstolos na altura de Cristo. E, portanto, que a relação com eles reveste de grande importância para as pessoas, mais do que se apenas fosse a ligação com o responsável, o orientador de uma organização que pertencêssemos. Portanto, fica assim, eu acho que é um apelo que deve ficar, é termos cada um de nós a responsabilidade de estar atentos àquilo que o bispo diz. Pertence a um gabinete de comunicação, não é de uma diocese, é da Opus Dei, mas em todo o caso, as dioceses têm estado a trabalhar nesta matéria, em ter os seus próprios gabinetes de comunicação. Isto tem funcionado, tem ajudado, como referia, a aproximar o bispo das pessoas. É que por vezes as pessoas têm uma ideia deturpada dos gabinetes de comunicação. Quando os associam, digamos, a uma classe política, entende-se que o gabinete de comunicação é assim uma agência de imagem que filtra o que é verdadeiramente relevante para aquilo que se quer fazer ver lá fora. Sim. Enfim, aqui o que se pretende é a aproximação, é levar as pessoas ao encontro dos seus bispos? A comunicação é legítima quando é a expressão da verdade de si mesmo. Se for apenas uma maquilhagem ou um artifício, não interessa, não funciona e, em última análise, acabará por sucumbir, por falir. No caso da comunicação da Igreja, eu penso que está a fazer um esforço generalizado nas dioceses por ter uma melhor comunicação, é incorporar à atitude das dioceses a pergunta: o que é que as pessoas precisam de mim neste momento? Não é o que é que eu posso fazer para lhes agradar, é quais são as necessidades reais e o que é que eu tenho para lhes oferecer. E eu vou dar, assim, exemplos muito mais concretos, que é, se nós afirmamos ou acreditamos que é bom para um cristão o acesso a Deus através dos sacramentos, por exemplo, da ida à missa, ou de confessar-se, ou de saber o que é preciso para casar pela Igreja, ou o que é preciso para um outro qualquer sacramento, a confirmação, teria que ser necessário dar às pessoas uma informação rápida e eficaz sobre cada uma dessas coisas. Quer dizer, para uma pessoa que hoje em dia usa smartphone, tem o tempo todo ocupado, passa o dia nos transportes, como é a vida na cidade, saber onde é que eu posso ir à missa neste momento deveria ser possível aceder através de uma aplicação do smartphone. Saber quais são os horários das confissões nas igrejas com pessoas disponíveis deveria ser uma aplicação disponível no smartphone. Tudo. É sempre, a pergunta é, as pessoas sabem, têm acesso à informação e então assim atuar. Referia as plataformas digitais, a facilidade, a forma como elas nos facilitam a vida, e eu destacava este ano o Click to Pray, uma aplicação que foi recentemente apresentada ao público e que pode já ser descarregada para os dispositivos móveis. São formas muito concretas de aproximarem a pessoa ao transcendente, de sublinhar a sua dimensão da espiritualidade, não é? Estas pequenas inovações que a tecnologia vai permitindo. É uma aplicação muito inovadora, muito juvenil, e eu penso que qualquer pessoa deveria tentar experimentá-la. Procura dar durante o dia 3 momentos breves de oração, concretamente uma oração pelas intenções que o Papa tem para cada mês. É o apostolado de oração que tem uma tradição muito grande na Igreja. Há imensa gente que está relacionada com o apostolado de oração, mas não por esta via digital. E a solução que o apostolado de oração em Portugal encontrou,
acho que é criativa, é alegre e é muito eficaz para uma coisa que, ao mesmo tempo, é de sempre, que é a conveniência das pessoas confiarem a Deus as suas necessidades. A cultura moderna habitua-nos muito a viver como se Deus não existisse. Caminhos como estes, tão simples, permitem corrigir o rumo e fazer com que as pessoas tentem outra vez, novamente, relacionar-se com Deus, confiando-lhes as suas preocupações. São exemplos destes, para terminarmos, como o Click to Pray, que também contribuem para esse grande projeto da Igreja e que ela procurou levar por diante também ao longo deste ano, esse projeto de repensar a pastoral da Igreja em Portugal, que caminha com alguma lentidão, digamos, poderia ser de forma mais acelerada, mas é possível. E estes contributos acabam por reforçar também este rosto novo de Igreja. Quanto às ferramentas, eu sem dúvida eu penso que todas as ferramentas digitais estão aí para serem usadas e para serem usadas sobretudo com profissionalismo. E esta é uma nota que eu penso que é preciso agregar sempre ao trabalho da Igreja, que as coisas que se façam-se cumprindo as regras próprias de cada arte, de cada dimensão que se está a utilizar. Pede-se aos arquitetos que façam as igrejas, pede-se aos engenheiros que calculem as estruturas, deve-se pedir aos comunicadores que comuniquem e deve-se pedir aos técnicos digitais que façam as ferramentas que são indispensáveis. Em todo o caso, eu diria que há um objetivo para este ano, que está aí presente, que é o de centrar toda a pastoral da Igreja no futuro na família. Isto é o testemunho de Dom Manuel Clemente a propósito do Sínodo da Família e penso que isso é para nós também relevante, que é essa dimensão da vida tão importante deve ser para nós, neste momento, na Igreja, o grande objetivo. E estamos todos empenhados nisto neste ano. Muito bem, Pedro Gil, muito obrigado por ter partilhado connosco, então, estes principais acontecimentos, estas linhas de força deste ano 2014. Foram os principais acontecimentos que marcaram o ano, este ano que agora está prestes a terminar. Lembro ainda que mais logo a Eclésia passa também pela rádio, é na Antena 1, a partir das 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.